Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje a gente vai conversar sobre a história de uma gripezinha que se espalhou pelo mundo, matou um monte de gente, só que não é o corona. E essa história eu li no livro. Vai conversar aqui sobre um dos livros que eu estava mais ansiosa para fazer a leitura. É nada mais, nada menos do que o maior calhamaço do King, o maior livro de volume único. E eu tô falando da Dança da Morte, publicado sob o nome original de The Stand, em 1978. Esse livro, então, é o quinto livro do nosso projeto de lendo Stephen King em ordem cronológica. Ele, na verdade, acaba sendo o sexto que vai aparecer aqui no canal, porque eu deixei de fora a Fúria. Mas, enfim, e eu fui ler esse livro, apesar de saber que ele era uma história sobre um vírus e tudo mais, quase sem saber nada. Então, eu vou trazer aqui uma sinopse que eu acho que não é spoiler. A história do livro começa em meados dos anos 90, quando a gente descobre que um vírus feito em laboratório acaba escapando de uma base militar e basicamente desolando a humanidade toda. Cerca de 99% da população irá morrer em decorrência dessa gripe. Somente esse plot já é super assustador e tudo que vai acontecer em decorrência desse vírus. E mais pra frente a gente vai acompanhar basicamente um duelo entre o bem e o mal com as pessoas que acabaram sobrevivendo. O Stephen King se baseou em diversas coisas, diversos pontos da vida dele para escrever esse romance The Stand. Ele cita então em A Dança Macabra, que é um livro que a gente vai ler lá para abril do ano que vem, em que ele teve uma ideia de escrever esse livro após ouvir a história da Patty Hearst. Ele dizia então que somente um romance completo seria capaz de explicar tudo o que aconteceu nessa história. Basicamente, a Patty era neta de um magnata da indústria jornalística, eu creio assim, e ela foi raptada aos 19 anos por um grupo extremista. Esse grupo então solicitou que a família dela fizesse doações gigantescas para caridade, para os pobres, e em retorno da neta deles. Acontece que ela não voltou para casa e alguns meses depois ela foi pega pela polícia assaltando o banco junto com essa organização. Em entrevista ela conta que ela teve a oportunidade de ser libertada e voltar para casa ou entrar para o grupo e ela decidiu entrar para o grupo. Enfim, desenrolou num monte de coisa que só Stephen King para contar pra gente. O King ainda cita que ele se inspirou no romance Earth Abides, escrito pelo George R. Stewart, em que uma praga também dizima a população mundial e a gente acaba ali acompanhando um pouco dos sobreviventes dessa história. Mas um dos motivos com certeza mais fortes é que o King fazia muitos anos, ele conta que em torno de 10 anos antes de publicar A Dança da Morte, ele queria escrever a sua própria Odisseia baseada em Senhor dos Anéis. Porém, ele conta que, em vez de ser a Terra-média, ele queria trazer a história para os Estados Unidos e, claro, se passando nos tempos atuais, como o livro acaba sendo quase que futurístico, já que passa 12 anos depois do ano que ele foi escrito. Ele conta ainda que estava assistindo com sua família alguns documentários sobre armas biológicas e ele ficou bastante impressionado com um caso que aconteceu nos Estados Unidos, em que 6.000 ovelhas foram mortas devido ao vazamento num campo ali do exército. O documentário ainda contava que nesse caso em que esse vazamento acarretou na morte de 6.000 ovelhas, poderia ter sido bem mais grave, já que o vento estava soprando numa direção, que foi a direção dessa fazenda. Se ele tivesse na outra direção, teria ido totalmente para Salt Lake City, que é uma das cidades mais populosas de Utah. Desse combo de informações, Stephen King então veio com a ideia de escrever a sua própria fantasia épica, só que em vez de, no Senhor dos Anéis, utilizar os hobbits, ele usou os humanos, no caso ali o Stu como figura principal, e em vez de escolher o Sauron, ele trouxe então Randall Flagg, e em vez de se passar em Mordor, se passa em Las Vegas. Ele ainda conta que o desenvolvimento do livro passou por sérios problemas, já que ele passou por um bloqueio criativo enquanto estava escrevendo, achando que a população, a humanidade que veio depois da praga, acabou sendo bem parecida com a anterior. Então ele decidiu fazer uma virada ali de mesa para mudar o rumo da história e, de certa forma, até um pouco sarcástica. Mas então vamos às minhas impressões. De forma geral, o enredo ele é bem fechado, ele tem ali um começo, meio e fim, até pela própria estrutura do livro, já que ele é dividido em 3 partes, ele chama de livro 1, livro 2, livro 3, mas enfim, cada parte dessa vai, de certa forma, ser uma introdução para o começo da história, um desenvolvimento e o grande plot final. Apesar de eu achar que esse capítulo, esse livro 1, na verdade ele é gigante, ele não funciona exatamente só como uma introdução, mas acontece que há uma mudança significativa
no rumo da história entre o livro 1 e o livro 2. Então, na verdade, acaba sendo ali uma introdução curtinha, um desenvolvimento gigante e uma virada de mesa lá no fim. Os eventos do livro acontecem no começo da década de 90, mais especificamente no ano de 1990, e vai se estender ali por 2 ou 3 anos até ser resolvidas as problemáticas. E se passa também, principalmente no começo, no estado do Maine, como sempre, em cidades diferentes, já que são vários personagens, e vai acabar do outro lado do país, principalmente na cidade de Boulder, no Colorado, e Las Vegas, Nevada. A narrativa é toda dada em terceira pessoa, com um narrador onisciente e onipresente. A gente vai acompanhar diversos personagens, entre eles os principais e até de certa forma alguns secundários. Inclusive tem alguns pedaços que o King narra, personagens que não tem nada a ver com a história, ele só passa correto. Os personagens do King, claro que são sua marca registrada, eles são muito bem trabalhados. É muito legal você acompanhar eles e você ver o crescimento, como eles modificam a personalidade ao longo da trama, o que é super entendível, faz todo sentido, já que eles passaram por esse trauma gigante e por essa mudança total do mundo. E também é muito bacana como ele cria ali certas características que diferenciam todos esses personagens e que cada vez que ele volta para uma história desse personagem, você sabe exatamente de quem ele está falando. Inclusive, no começo da história, eu tentei fazer ali um guia de personagens, comecei a anotar freneticamente o nome dos personagens que ia aparecendo, a relação entre eles, mas daí começou a morrer todo mundo e eu só desisti. Eu simplesmente adorei o começo desse livro, eu acho que ele começa ali a 200 km por hora, você quer super saber o que aconteceu, ele te joga ali numa situação no meio do nada que você não entende o que está acontecendo, mas tem uma noção um pouco pela sinopse, que é o caso de um guarda que trabalha nessa instalação ali militar e que acontece esse vazamento desse vírus, ele acaba vendo que as coisas estavam saindo meio estranhas e ele foge desse lugar antes de a segurança entrar em ação, antes de lacrar tudo, e ele pega a sua família e viaja para outro lado do país, espalhando esse vírus para tudo que é lado. Isso é uma coisa que acontece logo no primeiro capítulo de cara, então eu acho que não é tanto spoiler assim, e vai ser a base que vai fundamentar todo o resto do romance. Como eu já tinha falado anteriormente dos personagens, essa é com certeza uma das melhores partes, principalmente do livro 1, o jeito que ele vai introduzindo cada personagem. No começo eu achei que ia ficar super confuso, mas ele cria características tão específicas de cada um e problemáticas desses personagens que é impossível você não diferenciar eles. Como é o caso ali de um personagem que vai aparecer que ele é surdo-mudo, então ele vai entrar nesse mundo pós-apocalíptico com uma dificuldade a mais. Tem uma outra personagem que é uma mulher que tá grávida e não sabe o que vai acontecer com o filho dela, se ela vai conseguir ter esse bebê. Então todos eles vão ali ter algum tipo de problema para enfrentar. Outra coisa que acelera bastante a leitura, principalmente na primeira parte, são os capítulos curtos que ele faz de cada personagem. Ele troca muito rápido de núcleos, né, de um personagem para o outro, o que deixa a fluidez do livro muito maior e também faz você querer chegar mais rápido nos personagens que você gostou mais. No começo do livro eu achei bem forçado em como aconteceu a situação para esse vírus se espalhar pelo país, como essa falha de segurança ali aconteceu com esse funcionário saindo do local e sem dó nem piedade fugindo pro país sem se importar com o que ia acontecer. Mas aí, eu depois de assistir Chernobyl, lembrando, né, de como eu assisti Chernobyl e como aconteceu tudo de forma tão bizarra lá também, dá pra entender que realmente era um cenário bem possível. Eu imagino aí o terror do pessoal que leu esse livro antes desse ano, antes da pandemia do coronavírus, vendo tudo que poderia acontecer e tudo que aconteceu no começo desse ano, todo o pânico que a gente entrou, tudo que estava muito incerto e o quanto foi difícil, né, pensando nessa história e o que poderia acontecer se fosse um caso um pouco mais grave. E também as pessoas que, como no meu caso, estão lendo nesse ano, é bem preocupante, né, pode gerar vários gatilhos, já que a gente está nessa situação de pandemia. E lendo essa história dá muito, muito mais medo. Outra coisa bem legal que eu achei bem bacana desse livro é o clima do país como um todo, na época que ele foi escrito. Eu acho muito legal todas essas teorias da conspiração que vão acontecendo ao longo do livro, pelo menos da primeira parte, em que o pessoal escuta esse problema, esse vírus que tá matando muita gente, e logo já pensam de cara que é um ataque ou do governo ou do outro lado, no caso a Rússia, já que o livro foi escrito durante a Guerra Fria e tinha todo esse clima conspiracionista ali rolando no ar.
Uma característica que o Stephen King usa nos seus livros que eu acho muito, muito genial e é aplicado super bem nesse livro é o uso de elipse temporal. Ele, no caso, tá ali contando uma história de um personagem, pula para outro, e quando ele volta para esse primeiro personagem, muitas coisas já aconteceram, tipo, ele não volta exatamente pro ponto que ele parou. E isso dá uma agilidade na história muito maior. Como é o caso de uma personagem, por exemplo, que quando termina o capítulo dela, a mãe dela acabou de ser levada pro hospital porque tá com sintomas fortes de gripe, e quando a gente retorna para a história dela, na verdade os pais dela, os dois já morreram e ela tá basicamente sozinha na cidade. Eu gosto muito como Stephen King constrói a grandeza dessa história como um todo, já que é uma história muito ampla, e como ele traz não só a história dos personagens principais e muitos que vão acabar morrendo, mas também todo o contexto que gira em torno da história. Por exemplo, ele traz um capítulo ali que ele fala de pessoas que sobreviveram ao vírus, né, são imunes ao vírus, mas acabaram perecendo de outra forma. Uma delas que eu achei super chocante é o caso de crianças, por exemplo, que perderam seus pais, perderam todo mundo e acaba ficando sozinha. Inclusive, ele conta ali uma história de um menino de 5 anos que fica ali tentando achar comida, acaba caindo num buraco e quebrando a perna e morrendo de fome. Porém, tudo isso que eu acabei falando do livro 1 modifica bastante quando a gente fala do livro 2. Eu comecei gostando demais do livro 2. Ele vai mudar totalmente a abordagem. Aqui os capítulos vão ser bem mais longos e vão se aprofundar bem mais nos personagens ali que vão acabar sendo os personagens principais. Só que daí entra num problema muito grande, que os capítulos que falam dos personagens legais são muito bons e os capítulos que falam dos personagens meio meh são bem meh. Como eu disse lá no comecinho, na sinopse, para não querer entregar muito da história, ela vai mudar um pouco, vai dar uma virada e vai tratar um pouco mais sobre o bem e o mal, ali quase que uma disputa. É nessa parte que realmente perdeu um pouco do meu interesse. Eu achei que a primeira parte ela é muito mais instigante, muito mais legal de acompanhar, de certa forma, assim, porque é uma situação super real, inclusive, de certa forma, próximo do que a gente está vivendo. E já essa mudança de cenário ali para uma luta entre o bem e o mal caiu bastante a minha vontade de ler. Apesar de tudo isso, eu entendo para onde o King queria levar o livro e realmente seria necessário, se ele quisesse estender mais, chegar em alguma coisa que fosse maior. De qualquer forma, eu achei muito legal algumas problemáticas e algumas discussões que ele levanta. Uma delas é sobre como a sociedade pós-gripe acaba sendo muito parecida com a sociedade pré-gripe e basicamente não aprendendo muita coisa com tudo que passaram. Uma das coisas que eu realmente não gostei do livro, mas isso é totalmente uma coisa de gosto meu, foi essa disputa ali entre o bem e o mal, sobre Deus e o diabo ou seus representantes na Terra, que eu achei um pouco... não trouxe uma fluidez muito legal para a história. Poderia ser trabalhado de uma outra forma, com outro tipo de alegoria, por exemplo, mas enfim, isso é totalmente de cada um. Lendo esse livro, eu tive certeza que o Stephen King não tem um forte muito grande em escrever personagens mulheres muito boas, pelo menos até onde eu cheguei nos seus livros. Apesar, claro, de ter a Carrie em Carrie a Estranha, que é uma personagem que eu gosto bastante, e da Wendy, também do Iluminado, que é uma mulher super forte. Mas ele acaba trazendo muito mais personagens homens significativos para a história do que mulheres. Inclusive, aqui, uma das que são principais, das mulheres principais, começa sendo uma personagem bem legal e acabou que eu não gostei mais dela pelas atitudes e o jeito que ela é representada mais pra frente. Mas pro fim da história rolam diversas comparações e alegorias que são muito legais, muito bacanas. Uma delas é o próprio Senhor dos Anéis e algumas referências que pra quem é fã fica super uau. E também algumas problemáticas envolvendo algumas comparações com o sistema do nazismo e que são bem fortes e muito bem trabalhadas. No geral, eu gostei bastante desse livro. Eu achei ele um livro excelente, ele é muito bem escrito, é uma história muito grande e é muito legal pensar que veio de um King que tinha escrito só 6 livros. É muito, muito bacana, mas eu realmente acho que ele é um livro desnecessariamente grande e que poderia ser muito mais resumido aí na história, mas também não dá pra esperar muito mais, né, porque o King adora escrever e não para mais. O livro se perde bastante ali no meio, eu acho o meio dele bastante cansativo e para pessoas que não estejam tão empenhadas é possível que acabem largando o livro, mas eu acho que o final, a virada que ele dá no final é bem bacana e com certeza vale a pena passar por essa jornada.
Diferente dos vídeos que eu costumo fazer para esse projeto do King, geralmente eu falo bem aprofundado de cada adaptação do livro, mas como a gente tem aqui duas adaptações, uma que já saiu há bastante tempo e uma que vai sair agora em dezembro, eu decidi esperar um pouco para fazer um vídeo só sobre as adaptações mais para frente, principalmente comparando as duas. Eu creio que a série que vai sair pela HBO vai estrear agora em dezembro e vai acabar em fevereiro, então lá para fevereiro eu vou trazer um vídeo só falando das adaptações e talvez uma segunda parte lá mais pra frente, da metade pra frente do livro, trazendo um pouco mais de spoilers para conversar mais profundamente sobre esse livro. A primeira adaptação desse livro saiu então em 1994 no formato de uma minissérie para TV, que foi lançado ali em 4 episódios, sendo um total de mais ou menos 6 horas. Ela foi dirigida pelo Mick Garris e trouxe como roteirista o próprio Stephen King. E trouxe para o elenco nomes de peso como Gary Sinise, Molly Ringwald e Rob Lowe. De setembro de 2008 a janeiro de 2012, a Marvel trouxe alguns quadrinhos para adaptar essa história. Ela lançou então em 6 volumes ao longo desses anos. Depois de vários anos cozinhando esse projeto, finalmente em 2019 saiu a nova adaptação, começou a ser filmada, a nova adaptação da HBO para essa história. Se trata então de uma nova série que vai ser um remake da história, dividido em 9 episódios, e traz na direção o Josh Boone e como produtor o próprio Owen King, que é o filho do Stephen King. Inclusive, ele é até roteirista de 2 episódios. E se o primeiro já trazia elenco de peso, esse então traz um elenco gigantesco, que traz nomes de peso como James Marsden, Whoopi Goldberg, Amber Heard, Ezra Miller e Alexander Skarsgård. Outra adaptação dessa história que eu achei super legal trazer aqui é uma música lançada pela banda The Alarm, que se chama The Stand Prophecy, em que ele traz ali no trecho da música algumas passagens da novela. Algumas curiosidades sobre esse livro, acho que a mais legal delas, tem até no próprio livro, nessa nova versão, em que o Stephen King conta no prólogo ali que ele escreve, que essa história, na verdade, era para ter sido lançada desse tamanho há muito tempo atrás. Acontece que em 1978, a versão que foi lançada tinha 400 páginas a menos do que tem hoje. Falando então de algumas curiosidades do livro, eu acho que a mais legal, inclusive, tá no prólogo dessa nova versão que é vendida. A história é que Stephen King lançou esse livro em 1978 com 400 páginas a menos que ele tem hoje em dia. Isso foi devido ao fato de que os editores acharam que seria muito grande o tamanho do livro e acabava que não ia vender tanto assim e fizeram ele enxugar. Ele acabou fazendo isso, ficando super ressentido, mas tudo bem, concordando. Então, 12 anos depois, em 1990, foi lançada uma versão, então, completa, com tudo que ele tinha escrito, trazendo aí diversos elementos a mais para a história. Esse romance foi super bem recepcionado pela crítica na época que ele foi lançado, todo mundo gostou bastante, inclusive, ele recebeu a indicação do World Fantasy Award em 1979. Falando então de conexão com o universo Stephen King, esse aqui vai ter algumas pontas aí. A primeira delas eu já citei, na verdade, no livro Sombras da Noite, que é o conto Ondas Noturnas, em que se passa dentro desse universo, provavelmente alguns anos depois dessa história, em que o mundo já foi desolado pela gripe e as pessoas estão ali tentando sobreviver, cada uma à sua maneira. Outra ligação aqui que eu acabei já falando também é com o Iluminado, já que a mãe Abigail, ela tem ali o The Shining, igual o Danny de Iluminado, e acaba tendo ali uma ligação entre os dois livros. Mas com certeza o mais forte aqui é o personagem, o vilão, que é o Randall Flagg, que ele vai ser, eu sei que ele vai aparecer ali na série Torre Negra, vai basicamente ser o centro da história. Inclusive, quando você olha todas as ligações do universo King, o Randall Flagg geralmente está quase que no centro dela, a Torre Negra como um todo está no centro dela, então esse vilão vai acabar voltando nessa outra saga. Eu não fui muito a fundo para entender direito, porque eu não quero tomar spoiler, e a gente vai chegar lá de qualquer jeito. Esse aqui é quase como que um easter egg, mas como eu vi essa ligação eu achei bem interessante. Tem um segmento do governo ali, uma parte que chama The Shop, que aqui no Dança da Morte vai ser o departamento responsável por tentar parar o Capitão Trips, que no caso é o vírus, né, da gripe que se instalou no mundo, e ele vai voltar, esse segmento do governo vai acabar aparecendo em outros livros, como é o caso da Incendiária, no conto O Nevoeiro, que está no Tripulação de Esqueletos, e também no Os Estranhos.
A minha nota, então, para esse livro foi 4,5 estrelas. Ele só não foi 5 estrelas por causa dessa parte do meio que realmente é bem cansativa, é bem demorada e não dá exatamente muita vontade e muita motivação para você continuar a história, porque você não entende muito para onde ela vai. Mas enfim, como eu disse, o final tem uma virada super legal. Eu achei super bacana tudo que acontece com os personagens, inclusive algumas escolhas que o King toma que não agradam a gente de certa forma. Enfim, acho que é um romance super bem completo e ainda mais se tratando, como eu disse, nos primeiros dele, e não poderia ser diferente de uma nota bem alta. Mesmo eu dando pra ele 4,5 estrelas e dando pro Sombras da Noite 5 estrelas, eu acabei colocando ele em segundo lugar do pódio, porque eu acho que a história dele é muito mais completa, é uma saga muito maior e merece realmente estar mais pra cima do pódio. Então eu acabei tirando Salem e ficou então Iluminado, Dança da Morte e Sombras da Noite. Então, galera, por hora é isso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda para mais amigos para conhecer um pouco mais de Stephen King e para conhecer também um pouco mais de literatura. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Também ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos que podem sair ao longo da semana. E a gente se vê então no mês que vem, no mês de dezembro, em uma longa marcha. O King ainda cita também o romance Earth Abides, do escritor George R. George R. Martin, eu falo. Mas um dos motivos, com certeza, problemas... Plaga. Sabe por que acontece? Porque eu penso em inglês. Eu penso em plague. Daí praga sai plaga. Os eventos do livro... Os eventos do livro... E que não é isso que eu quero falar, isso eu vou falar depois. Pausa pra... Uma das características... Que... Totalizando ali um e trouxe pro elenco nomes de peso como Gary Sinise, Molly... Que tem nomes como James Marsden. Que tem nome como... Esqueci os outros. Não, ficou ruim. Falei certo?